Meus queridos irmãos e minhas irmãs, esses últimos 2 domingos do tempo quaresmal, a liturgia santa da Igreja Católica nos brinda com 2 textos belíssimos das páginas evangélicas. No 4º domingo da Quaresma, o liturgicamente chamado Domingo Letário, Domingo da Alegria, a liturgia nos colocava o texto do filho pródigo, do pai misericordioso. Aquele pai que dividia os seus bens, mesmo sem o filho ter direito nenhum, e que esperava ansiosamente a volta do seu filho. E a liturgia da igreja nos exortava a fazermos o mesmo percurso do filho pródigo, a voltar o nosso coração para Deus, mesmo que seja no entardecer da vida, como aquele menino. Se vocês lembram bem do evangelho da semana passada, ao cair da tarde o pai avistou ao longe o filho, o andar do filho, e se encheu de amor. Até no entardecer da nossa vida, Deus continua a nos esperar. Espera a nossa conversão. Hoje nós temos essa joia preciosa do Evangelho de João, essa cena histórica aqui do encontro de Jesus com aquela pecadora. Os exegetas, os grandes sábios das Sagradas Escrituras da Igreja, nos dizem que, com certeza, esse texto do Evangelho que hoje nós lemos não foi escrito por João, mas não se sabe como esse texto foi cair dentro do Evangelho de João. As palavras, o modo de construir o pensamento, não tem nada de escrito joanino, mas é tudo de Lucas. Mas, como fez parte da tradição esse texto ser atribuído a João, a igreja assim o conserva, mas com certeza é um texto de São Lucas. Vejam que nós temos aqui esse inaudito encontro. Nosso Senhor sobe ao Monte das Oliveiras, e como nós sabemos, todas as vezes em que Jesus sobe ao monte, Ele vai orar, Ele vai rezar, Ele vai estar com o Pai. E depois desse momento de matar essa saudade do seu Pai no amor, o Espírito Santo, nosso Senhor desce e vai ao templo. E ao chegar ao templo, nosso Senhor ali começa a ensinar. Só que Jesus, ele causa um embaraço muito grande na sociedade. Por quê? Porque o ensinamento que ele traz agora não é um ensinamento seco, não é um ensinamento vazio, não é um ensinamento cruel, mas é um ensinamento que tem como força o Espírito Santo, em virtude de Espíritos. O ensinamento de nosso Senhor tem como estrado o amor, tanto que o amor nos vem juntamente com a instituição do sacerdócio e a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa. Nós veremos a instituição do mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aqui isso chama a atenção.
Chama a atenção daqueles homens que viam a lei como um fardo pesado, onde aqueles sacerdotes hipócritas, aqueles mestres da lei ali, não viviam mais a lei genuína, piedosa, santa, como Deus tinha deixado. Mas, por viverem unicamente a lei pela lei, estavam com o coração ressequido e não aceitavam a forma como nosso Senhor instigava as pessoas a amarem a Deus. Porque para quem ama a Deus, observar o mandamento nunca é pesado. Nunca é pesado a gente fazer algo por alguém que a gente ama. E quando nós obedecemos os mandamentos, se nós temos de verdade o amor de Deus arraigado nos nossos corações, não é pesado a gente fazer aquilo que o Senhor, o bom Deus, nos pede. E aqui, nosso Senhor é surpreendido por uma cena dramática. Eles ali trazem uma mulher surpreendida em adultério. Vocês sabem, não me custa lembrar, o adultério nas Sagradas Escrituras sempre foi considerado um crime. Lembrem que nesse momento aqui, a lei positiva e a lei divina se confundem. É uma lei só. E o adultério era considerado não só pecado, mas era considerado crime. Hoje, o adultério é pecado, mas não é considerado crime. Naquela época, adulterar era pecar e cometer um crime. E aquela mulher ali foi pega em adultério. Eles simplesmente pegam aquela mulher, colocam ali no meio da praça e perguntam a Jesus o que fazer. Olha, Moisés nos mandou na lei apedrejar tais mulheres. Que dizem tu? E o autor sagrado aqui diz, perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Minha gente, a lei naquele momento tinha ressecado muito o coração daqueles homens, porque simplesmente eles não viviam mais aquilo que pregava e colocavam fardos pesados nas costas das pessoas e eles mesmos não viviam. Por isso que nosso Senhor vai combatê-los. E muitas vezes a vivência da lei, que é bíblico, que a mulher que adultera deve ser apedrejada. Só que essa lei, ela foi elevada à plenitude. Lembrem que Cristo não veio abolir a lei, mas veio simplesmente levá-la à plenitude. E isso não é mais lei para nós. Mas naquela época era. Então imaginem o drama daquela mulher ali sendo jogada. Porque não imaginem que eles pegaram aquela mulher com carinho, sente aqui. Não, jogaram ela lá. Lembrem que nesse momento da história, mulher não era considerada gente, mas era considerada coisa. Graças a Deus que nosso Senhor veio e colocou na mesma dignidade mulher e homem, no mesmo nível de igualdade. Mas aqui uma mulher, ela não podia nem mostrar-se para outro homem que não o seu marido, o seu pai, seus irmãos e seus filhos. É por isso que até hoje vocês veem no Oriente as mulheres todas emburcadas, vestidas com aquela burca, e muitas vezes só os olhos aparecem, porque elas não podem se mostrar a nem outro homem. Quando eu vi isso pela primeira vez em Paris, em 2009, eu ficava parado olhando como é que elas conseguem viver assim nessa prisão. Depois vi isso muito na Terra Santa, na Jordânia, né, no mesmo ano.
Mas eu nunca tinha visto no Brasil, porque não é comum, embora no Sul já tem essas coisas, né, de muitos que vêm de fora. Mas a mulher ali devia estar escondida. E eles ali querem apedrejar aquela mulher. Imaginem o coração daquela mulher atemorizado, porque, por incrível que pareça, ela não era a primeira. Mas muitas já tinham sido mortas em praça pública, porque era a lei. E as mulheres tinham temor, o coração era temeroso. E os homens tinham um coração ressequido. Para eles era simplesmente mais uma. Mas aquela mulher ali sabia que dali ela não sairia, se não fosse uma intervenção daquele que era Deus ali no meio. E a mulher ali, temerosa, com certeza olha para nosso Senhor. E nosso Senhor nada responde. Deus se calou. Quando eles questionam, Jesus se cala. Se cala porque muitas vezes, minha gente, nós não devemos falar quando a palavra que nós iremos dar é uma palavra que vem em uma cilada. Não devemos responder tudo, não temos respostas para tudo, e aqui nosso Senhor silencia, porque sabia que eles estavam com malícia, que eles estavam com maldade. E Jesus se inclina, se abaixa e começa a escrever no chão, ali com o seu dedo. Mas eles continuam insistindo. E Jesus diz: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Aqui, nosso Senhor está acuando aquele povo todo. Está dizendo: quem são vocês para se comportarem como juízes da miserabilidade do ser humano? Quem são vocês, homens de coração ressequidos? E vejam que a mesma situação que nós vemos aqui no Evangelho, nós vemos nos dias de hoje. Quantos e quantos se comportam como juízes da vida alheia? E de um modo todo particular, na própria internet. Pessoas que se arrogam o direito de opinar sobre tudo e sobre todos. Muitas vezes até acima da justiça dos homens, condenando quem a justiça ainda não condenou. E a gente vê isso com muita propriedade. Tantas pessoas hoje em dia também do coração ressequido, que julgam os outros, que se comportam como juízes injustos da vida alheia. Meus queridos irmãos, a justiça pertence a Deus. A justiça é o grande atributo divino. O homem não pode se comportar como um justiceiro, porque será sempre injusto. Quando a gente vê alguma coisa horrenda que acontece, se nós temos que emitir uma opinião, o que nós temos que dizer é que a verdade venha às claras. E se culpado for, que pague. Mas a gente não pode condenar. E tem gente que ainda prova, é verdade, nem sabe de nada. Em tantas situações a gente vê isso tanto na internet. E muitas vezes até a gente vê palavras tão pesadas, né, indignas de sair da boca de um cristão.
Minha gente, a nossa religião é a religião do amor. A justiça, ela pertence a Deus. É claro que o nosso humano quer que quem fez maldade pague. É claro. Mas isso tem que ser decidido por quem de direito, não a gente julgar de jeito nenhum, mas deixar quem de direito julgar. O que a gente tem que dizer é que se faça justiça, se descubra, se elucide as situações, mas não muitas vezes se comportar como juiz da vida do outro, e muitas vezes até de calúnias, viu? Acontece uma coisa que alguém de um modo irresponsável falou, e o outro ali escutou, e já sai levando para o outro como se verdade fosse. E tem gente que até prova, né? Eu provo. Prova nada, é só conversa tola, né? Vejam que é a mesma situação a gente encontra hoje em dia. Gente que quer, né, opinar a respeito de tudo. Nós não temos resposta para tudo, de jeito nenhum. E nosso Senhor aqui faz com que aqueles homens pensem: quem dentre vós estiver sem pecado, quem dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Só que aqui era uma sociedade injusta, porque muitos daqueles homens que estavam ali a malhar aquela mulher, muitos deles com ela tinham deitado, e agora, meio que para se autoafirmar, homens de moral, se arrogavam o direito de apontar o erro do outro para esconder os seus. E isso é tão comum. E ele volta a se inclinar e a escrever no chão. O que ele escreveu, o evangelista que esse texto escreveu, não nos diz. Mas Santo Agostinho, em uma de suas pregações alegóricas, nos vai dizer que ele estava ali escrevendo os pecados. E quando eles viam, começaram a ir embora. Só que o evangelista nos coloca aqui um dado muito importante. Eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Vejam que nós sabemos que existe uma diferença muito grande na nossa própria vida. Um pensamento é o nosso quando somos infante, quando somos meninos. Outro pensamento é quando somos adolescentes. Outro quando estamos na juventude. E outro quando somos maduros. O nosso modo de encarar a vida muda. E aqui os mais velhos, mais burilados, mais experientes, como que sem quererem se comprometer e com a consciência acusando dos pecados cometidos, começaram a ir embora. E Jesus ficou sozinho. Ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. E agora nós temos esse encontro extraordinário. O encontro da miséria humana com a misericórdia de Deus. O encontro da pequenez da mulher, que representa os homens todos, com a grandiosidade de Deus. A pecadora com o santo, a finita com o infinito. Eu imagino aqui essa troca de olhar. O olhar daquela mulher, no primeiro momento, um olhar temeroso, porque sabia que ia morrer. O olhar dela esperançoso, quando Nosso Senhor tomou para si a defesa daquela mulher.
É por isso que nós hoje estamos aqui, porque nosso Senhor é o nosso grande advogado, nosso grande mediador, que assume a nossa condição para nos dar esperança de salvação, e depois o olhar daquela mulher de admiração e gratidão para com Ele que a salvou. Só que também aqui nós temos um olhar esperançoso de Deus. Deus olha para aquela mulher, se levanta. Vejam que aqui tem um movimento interessante. Primeiro, nosso Senhor se rebaixa ali, fica na altura da mulher. Porque Deus vem em auxílio, sim, das nossas misérias. Quem disse que não? Deus vem em auxílio, sim, das nossas limitações. Quando nós pedimos para que Deus nos tire do engodo, quando nós pedimos para Deus nos tirar da lama, Deus nos tira sim. Ele se rebaixa com a sua misericórdia, a nossa miséria, e a grande prova disso é simplesmente o ato dele assumir a nossa condição de homens pecadores, chegando a morrer por nós. O que é a cruz de nosso Senhor? É simplesmente o rebaixamento da misericórdia de Deus na nossa miséria. Se Ele não nos salvasse, quem nos salvaria? Ninguém. Porque Deus vem sempre ao encontro das misérias do homem, se nivela com a gente para nos erguer, e isso aqui é tão santo. Você já pediu a Deus para superar um pecado, um defeito, uma limitação, com força, e você viu que recebeu de Deus a libertação? Porque Deus liberta aqueles que o procuram de coração sincero. E esse tempo da quaresma é justamente esse tempo que a igreja nos coloca para que a gente saia da nossa miséria e usufruamos da misericórdia de Deus e renasçamos para Cristo, para Deus, para o eterno. Vejam que agora, enquanto ele defendia a mulher, ele estava no nível dela, estava inclinado. Volto a dizer, Deus com sua misericórdia se rebaixa a miserabilidade do homem para erguer o homem. E agora, quando Cristo vai conversar com ela, ele se levanta. E o texto fala isso de um modo tão bonito. Então, Jesus se levantou. E agora o olhar vertical, de cima para baixo, de Deus para o homem. Mulher, onde estão eles? A autoridade de Deus. Lembrem, todas as vezes que nosso Senhor se refere à companheira do homem, mesmo ele sabendo o nome, ele chama de mulher. Foi assim com Eva. Mulher, por que fizestes isso? Foi assim com Maria. Mulher, não chegou minha hora ainda. E foi assim com a pecadora arrependida, que a tradição nos coloca que é Madalena. Mulher, onde eles estão? Onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que querem ser os teus algozes? E ela ali, olhando de baixo para cima, da sua miséria para a misericórdia, diz: ninguém, Senhor. E eu imagino aquele olhar dessa mulher agora, um olhar feliz, não amedrontado, mas um olhar totalmente feliz. Ele me salvou. A grande missão de Cristo, nos salvar das nossas misérias, que Satanás nos impõe, que o mundo nos impõe, e que nós temos essa inclinação. Ninguém te condenou?
Ele pergunta a ela: ninguém te condenou? Ou seja, da tua raça, os teus pares não te condenaram? Não, ninguém, Senhor. Sabe por quê? Porque a condição do homem sobre a terra é uma condição de estar em pecado. E aqui é interessante a gente entender que, em língua portuguesa, o verbo ser e estar é praticamente a mesma coisa. Mas quando a gente vai para a filosofia da linguagem, a gente vê que é diferente. O homem não é pecador. O homem está pecador. Por quê? Porque o pecado, ele é um adendo, ele se acopla ao homem, mas não faz parte do ser do homem, como não faz parte do ser de Deus. E o homem, imagem de Deus, não pode ter da sua essência pecado. O homem está pecador. E nosso Senhor diz a ela: olha, eu também não te condeno, porque eu sei, eu te entendo. E vejam que aqui é o bonito. Minha gente, olha, Deus nos entende como nós somos. Deus nos ama como nós somos. Para Deus não pode existir de modo nenhum da nossa parte uma vergonha, um medo de Deus. Muita gente confunde esse medo com o temor do Senhor, que é o 7º dom do Espírito Santo, que não tem nada a ver. Nós não devemos ter medo de nos aproximar de Deus, porque Deus, quando nós pecamos e nos arrependemos, e Deus nos perdoa, esse pecado, ele acabou. E nós não podemos ficar remoendo coisas uma vida toda. É por isso que o profeta Isaías hoje vai dizer na primeira leitura: olha, não relembreis coisas passadas, não olheis para os fatos antigos. Tem gente que, porque passou por determinada situação na vida, permite que aquilo dê o norte de uma vida toda. Não! O norte da nossa vida não pode ser um erro. O norte da nossa vida tem que ser Jesus Cristo, que nos aceita como nós somos, com o seu amor verdadeiro. Eu também não te condeno. E aqui é uma chamada de atenção para quem tem medo do confessionário. Tem gente que corre da confissão como o diabo corre da cruz. Não tem que ter medo de se confessar, de pedir a Deus perdão, porque foi o caminho ordinário que Deus deixou para a gente se ligar a Ele. Eu também não te condeno. Quem nós encontramos no confessionário não é um juiz injusto, mas é Cristo, um juiz amoroso, disposto a nos perdoar, com uma única condição: que nós nos arrependamos. Não depende de Deus. O perdão que nós precisamos não depende de Deus. Depende de nós nos arrependermos do pecado que nós fizemos, e aí sim Deus nos concede o perdão. Eu também não te condeno. Isso é tão forte e nos dá ânimo e nos dá alegria de viver, porque Deus nos olha no contexto de uma vida toda. E é aquilo que eu sempre disse a vocês: olha, é preciso que exista em nós muito mais virtudes do que pecados, muito mais amor do que indiferença para com Deus, porque Deus vai nos julgar pela vida toda, não é por um fato isolado. E Ele despede aquela mulher: podes ir, e de agora em diante não peques mais. O que Deus quer
é que nós vivamos na graça dele. O que Deus quer é que nós vivamos totalmente imbuídos na graça dele, e isso é tão santo. É bom. Muita gente não entende a profundidade da palavra bondade. É muito bom a gente estar em comunhão plena com Deus. É muito bom a gente viver totalmente na comunhão com Deus. Porque agora nós temos cada vez mais certeza do amor de Deus para conosco. E vejam que Jesus não foi conivente com aquela mulher, não. Ele amou como ninguém amou, como nenhum homem. Ele não quis se aproveitar dela. E isso aqui é tão forte, porque hoje em dia nós encontramos tantas pessoas que querem se aproveitar das outras. E nosso Senhor aqui é um homem, como nós somos homens, mas Ele Deus. E Ele olha aquela mulher e trata aquela mulher com a dignidade que nenhum homem nunca a tratou, porque sempre dela se aproveitaram. Mas não peques mais. Ele não disse a ela assim: olha, eu também não te condeno, vá e viva do mesmo jeito, vá e viva da mesma forma. Não. E aqui é o grande drama que nós temos hoje em dia, que a Igreja de Cristo passa, que nós padres muitas vezes somos atacados. Por quê? Porque simplesmente nós pedimos, vamos nos converter nós todos. E aqueles que querem se aproximar de Cristo devem mudar de vida. E aquele que se encontrou com Cristo deve objetivamente assumir uma nova vida, um novo modo de encarar a vida, um novo modo de pensar. Olhem a preciosidade da segunda leitura de hoje. Paulo ali, escrevendo aos Filipenses, Paulo vai dizer assim: olha, irmãos, na verdade considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi tudo e considero tudo como lixo para ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele. Escolher a Cristo é a grande opção de felicidade das nossas vidas. E eu quero dizer uma coisa a vocês, e quero que vocês guardem esse pensamento no coração. E meditem sobre isso pelos próximos dias. Ninguém é feliz distante de Deus. Ninguém. Quando eu exijo para as pessoas, e pego mesmo no pé, seja de quem for, sempre digo assim: olha, quem quer ser meu amigo tem que ser primeiro amigo de Cristo. Você não pode ficar sem missa, você não pode faltar à missa, você tem que se aproximar de Deus. Por quê? Porque o princípio da felicidade é caminhar em Deus. Quanto mais de Deus nos aproximamos, nós somos felizes. Talvez não seja uma felicidade como o mundo impõe, uma pseudo-felicidade, uma falsa felicidade, uma felicidade que não tem de modo nenhum consistência. Mas a certeza que nós temos é que quem se aproxima de Cristo e entrega o coração totalmente ao Senhor é feliz. A felicidade eterna que começa aqui. Considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Se eu perguntasse aqui na igreja, saísse aqui com o microfone, perguntando a vocês assim: você conhece a Cristo? Que resposta você me daria? Porque conhecer a Cristo não é simplesmente escutar ou ouvir falar de Deus.
Conhecer a Cristo é experienciar na própria vida o Senhor todos os dias do viver. No pecado, o drama do coração que amou e se afastou do amado. No momento da graça, o coração transbordante e feliz na alegria de saber que tudo nos veio de Deus. Considerar como perda tudo aquilo que não nos leva para os céus. Considerar como lixo tudo aquilo que não veio de Deus para a nossa vida. Conhecer a Cristo é se relacionar verdadeiramente com uma pessoa, não é com uma ideia. Vocês acham que esse mundo aí fora conhece Cristo? Minha gente não conhece não. Quem conhece a Cristo permite viver como Cristo quer, mesmo que venha doer na carne. Quem conhece a Cristo não vai combater os ensinamentos de Cristo com doxas, do grego com opiniões vazias, sem sentido, não. Quem conhece a Cristo é diferente, mesmo no corre-corre do dia a dia, sabe que é chamado a ser presença dEle. Quantos nós temos dentro das nossas casas que não conhecem a Cristo? Quantos nós temos que vêm à igreja, sentam nos bancos, mas não conhecem a Cristo? Quantos nós temos assim? E esse mundão aí fora que não conhecem a Deus de jeito nenhum. Mas Paulo continua, olha, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui eu alcançado por Cristo. Cristo já nos salvou, mas agora somos nós que devemos tomar posse da salvação que Ele nos deu. Por quê? Porque agora a salvação está nas minhas mãos, quando eu escolho todos os dias ser de Deus. E não podemos de modo nenhum cairmos no pecado da presunção de muitos protestantes que dizem: eu já estou salvo, vocês estão condenados, tolos. Nós devemos viver o tempo todo como mendigos da graça de Deus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado, porém eu faço uma coisa, esquecendo o que fica para trás, esquecendo o homem velho, eu me lanço para o que está na frente, corro para uma meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Minha gente, na nossa vida, o que passou, passou. E tem gente que muitas vezes fica sofrendo uma vida toda com o pecado, como eu já disse hoje. Eu lembro que uma vez eu chamava um penitente e proibia que ele confessasse aquele pecado isolado na vida dele, que há 20 anos ele já confessava a mesma coisa. Não. Uma vez que você pecou, uma vez que você se arrependeu, uma vez que a Deus você pediu perdão, esse pecado não existe mais. Ele acabou. E agora é preciso assumir a roupa de um homem novo. E agora é preciso assumir a roupagem de um homem que se encontrou com Cristo. Vejam essa mulher. Quem é ela? A tradição nos diz que é Madalena. E o que foi que aconteceu depois disso aqui? Ela foi embora e se transformou numa das maiores santas da igreja. Uma das maiores santas da igreja. Quando vocês passarem ali na beira da pista, indo em direção ao Riachinho, aquela igreja nova que a gente vem construindo ali, a igreja do Brejo Velho, lá tem uma imagem de Santa Maria Madalena, uma das mais bonitas da paróquia que nós colocamos. Quem passar de carro e a igreja estiver aberta, dá uma paradinha, 3 minutos, vai olhar a imagem de Maria Madalena ali, que a tradição diz que é essa daqui.
Belíssima imagem de alguém, a imagem que nos mostra alguém que ao se encontrar com Cristo, que ao ser salva por Ele, mudou completamente a vida. E depois o que é que ela faz? Ele chega na casa de um fariseu, o fariseu não oferece a ele água para lavar os pés. E ela lava os pés do Senhor com suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos. A gratidão de ter sido salva, a gratidão de ter sido amada com amor de predileção. Minha gente, é tão bom ser amado, é tão bom sentir o amor. Um amor de Deus que se manifesta de tantas formas. E depois aquela mulher ali vai estar aos pés da cruz. Lembrem, Maria de Cleofas e a outra Maria estavam lá. E depois aquela mulher, quando ele está sepultado, o coração dela ainda está cheio de amor. E o que é que ela faz? Corre à sepultura e vai lá jogar mirra e aloés e ver e contemplar se ele está morto. E por incrível que pareça, ela tem a graça de ser a primeira testemunha de ver o ressuscitado, porque amor com amor se paga. E quanto mais nós amamos a Deus, mais nós sentimos o amor de Deus. E se você não está sentindo o amor de Deus, é simplesmente porque você não vem amando a Deus. Se emende, tenha jeito e ame a Deus. E como é que se ama a Deus, Padre? Fazendo a vontade dele acontecer nas nossas vidas. E o que é que acontece com Madalena? Simplesmente ela diz: roubaram o meu Senhor. E chega e pergunta ao jardineiro: onde colocaram ele? O jardineiro olha para ela e diz: Maria. Ela reconhece a voz e ela diz: Rabuni, e quer pegá-lo. E ele diz: não me toques, Maria, não subi ao Pai ainda. Ou seja, você vai poder ter contato comigo agora em todos os lugares. Eu estarei com vocês, não me retenhas. Ou seja, minha gente, quem muito foi perdoado, muito tem que amar. O perdão concedido não pode de modo algum transformar o outro em um tolo, mas o amor concedido, o perdão concedido, deve nos fazer como resposta amar mais. O pagamento do amor, do perdão, é a gratidão. Sejamos gratos a Deus, que tanto nos perdoou e que tanto nos ama. Temos ainda uma semana para a semana maior da igreja. Esse domingo de hoje seria chamado do segundo domingo da Paixão. Domingo que vem, o primeiro domingo da Paixão, mas essa nomenclatura acabou. Mas ainda temos uma semana para a gente se preparar para a Semana Santa. Se coloque nas mãos de Deus, coloque os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos na mão do Senhor. E o Senhor, que é bondoso, escuta com amor os pedidos e as preces daqueles que aprenderam todos os dias a amá-lo. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude, e esses santos evangelhos que toco com as minhas mãos. Creio em Deus Pai,